Bem-vindo a mais um NexusCast, uma produção do Instituto Vale Jaguaribe em parceria com a Unijaguaribe. E hoje a gente trouxe ele, o professor, coordenador, escritor, tem várias utilidades. O professor Renildo vem aqui falar sobre o curso de pedagogia. E hoje eu trago ele para a gente bater esse bate-papo super interessante. Então se liga aí. Seja bem-vindo, professor Renildo. Olá, tudo bom, Kiko? A gente está aqui para conversar sobre pedagogia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse curso que é tão importante. É importante para qualquer nação. A gente está falando de formação de professores. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente para debater um pouquinho sobre a pedagogia. Bom, seja bem-vindo. Para começar, eu gosto de lançar aquela pergunta. O curso de pedagogia da Unijaguaribe, qual o diferencial? O que temos aí de mercado também? Porque a gente sabe que é muito crescente o mercado da educação, né? E também do curso de pedagogia, né? Que é um curso que vem trazendo aí uma possibilidade muito grande de exercer a funcionalidade de professor aí em redes públicas ou privadas. Na verdade, a formação do professor hoje, ela tem esse escopo de importância tão grande, especialmente após o período de pandemia, que mostrou a real necessidade do educador na formação da vida da própria criança. O educador não é mais aquele sujeito que simplesmente vai para a sala de aula e passa conteúdos repetitivos para o aluno aprender. O educador, ele constrói com esse aluno um projeto de vida. Então, por que não ser tão importante um curso como esse? E aí, quando você pergunta sobre qual o diferencial do curso de pedagogia da Unijaguaribe em relação aos outros que são oferecidos aí em formatos bem mais facilitados, né? Porque um curso presencial requer do graduando uma participação efetiva, diária, cotidiana nesse curso. E eu posso dizer o seguinte, vamos olhar os resultados, vamos olhar as escolas no município de Aracati, no município de Jaguaruana, de Itaiçaba, Beberibe, que são todas as cidades que atendem, são atendidas pelo curso. E a gente vai ver que esses alunos mal terminam o curso, já estão empregados. Então, essa empregabilidade já diz por que o curso é tão bom. Ele é bom por isso, ele é bom porque forma um bom profissional para o mercado de trabalho. Então, diferencial. A gente fala assim sobre o curso de pedagogia, a gente fala sobre a possibilidade, né? Pessoas que vêm atrás desse curso, vêm atrás de realizar um sonho, tem aquela aptidão pela educação, né? Então a gente tem, falando nisso, a gente também tira no ponto as pessoas que têm disponibilidade, né, de estar fazendo esse curso presencial e também aquelas que têm um tempo muito mais fechado. A gente tem quantas modalidades aqui? Tem o presencial e o... Exato. Quando eu falo sobre o formato do curso, quando eu penso no formato do curso, eu penso que ele precisa projetar aquilo que é oferecido no presencial, mesmo sendo em EAD. E aí nós temos essa oportunidade de oferecer não só apenas o curso de pedagogia, mas outros cursos na área de educação nesse formato EAD. Só que os nossos cursos do formato EAD, em específico a pedagogia, eles são oferecidos na metodologia de projetos. Nós não trabalhamos com componentes curriculares ou disciplinas, como muitos conhecem, nós trabalhamos com projetos. E aí vem o diferencial. Por que a gente buscou oferecer um curso em EAD? Porque nós tínhamos uma estrutura e uma metodologia diferenciada para capacitar aquela pessoa que está do outro lado da tela da mesma forma como a gente capacita o aluno que está aqui presencial. E nós vamos passar também no curso presencial por uma remodelação agora para também atuar nessa metodologia de ABP, né, que é a aprendizagem baseada em projetos. E aí nós saímos desse contexto de ministrar disciplinas. Elas passam a ter uma conexão, elas passam a confluir em busca de formar um profissional muito mais preparado para atuar no mercado de trabalho. Ou seja, esse profissional, tanto no curso em EAD quanto no curso presencial, vai sair daqui
preparado para enfrentar qualquer problema, porque toda a sua formação vai ser baseada em resolução de problemas reais, problemas do cotidiano. No caso, seria aplicando-se ao exercício da função, né? Tipo, aprendendo e fazendo a função. Porque na verdade assim, eu vim de uma formação que não é culpa do grupo, do colegiado de professores da época, porque era o que a gente estava vivendo na época. Eu vim de uma formação que nós estudávamos a disciplina e nós fazíamos a prova e tirou a nota e tinha os trabalhos e tal, mas era basicamente isso, a gente precisava aprender e mostrar no papel. Conteudista, né? Que como eu digo, eu não estou julgando o tempo, era o que se deveria ter vivido naquele tempo. Era a tecnologia que existia naquela época. Isso. Né? Hoje, nós não podemos olhar para um projeto de formação pautado no que se vivia há 18 anos, há 20 anos. A gente precisa ver a real necessidade da sociedade hoje. O que ela precisa? Ela tem fome de quê? E aí o curso precisa se repensar para oferecer o alimento intelectual, espiritual, formativo, que possa ajudar a saciar essa fome que a sociedade está tanto em busca. Então, tudo mudou. Você olha, uma criança nasce hoje, já nasce com o dedo na tela do celular. Aí o pai e a mãe dizem assim, não, eu não vou, meu filho não vai tocar em celular até tal idade. Não consegue, parece que eles já nascem procurando o celular para passar lá as imagens e tudo mais, mesmo sem saber muito o que significa. Então, nós precisamos nos adaptar a essa realidade. E aí, uma instituição que se nega a fazer isso, ela está negando uma formação real e verdadeira para esse aluno, que não é o nosso caso. A gente está sempre repensando uma nova forma de melhorar esse processo formativo. Que bom. Então a gente já tira aí essas noções que são noções voltadas tanto para o sistema educacional, a forma que a educação está sendo aplicada aqui dentro do curso de pedagogia e nas outras modalidades que a gente também tem, mas também a gente tira também que isso é uma vivência real. Quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente fala da adaptação do mercado de trabalho à educação também, né? Que é a presença da pessoa que já sai de uma instituição que tem já é trabalhado esse sistema de educação. Com certeza o profissional já sai com um currículo, né? Já sai com uma adaptação que já fomenta mais a questão do emprego, a empregabilidade dentro do mercado, né? Na verdade, assim, quando eu procuro um curso de graduação, eu procuro para tentar ser melhor do que os outros que não fizeram essa formação e conseguir um emprego. Só que no processo de formação do educador, a gente tenta esquecer um pouco dessa competitividade do processo do emprego para que esse graduando se entenda, né? Ele se compreenda, ele se veja como um sujeito importante para esse processo todo que ele vai desenvolver após sua formação. E aí, Kiko, é tão legal porque a gente vê esses meninos e meninas dentro do processo do curso da pedagogia e quando eles estão lá no seu 7º período já começam a receber convites para dar aula, para trabalhar e eles dizem assim, eu lembro muito bem do que foi falado, né? Não se preocupar muito em o meu emprego após o curso, mas no meu processo formativo. Ter a base, né? Exato. Aumentar aquela base. Eles saem tão bons, que se você entrar em qualquer sala de aula hoje, aqui no Vale todo, e especificamente no município de Aracati, alguém vai dizer, eu me formei no curso de pedagogia da Unijaguaribe, ou no curso de letras da Unijaguaribe. Assim, referência já dentro do ambiente educacional. Exatamente. Eu tiro pelos meninos que estiverem aqui no Nexus Cast fazendo o vídeo, produzindo, né, o Nexus. Aqui no Nexus da Brinquedoteca, são excelentes. Então a gente vê, né, aquele espírito de querer exercer a função. Primeiro é alimentado o espírito, depois a garra de conquistar. E a gente precisa dar crédito ao curso de pedagogia, porque é o primeiro encontro que a criança tem com o seu processo de formação. Então, ele vai encontrar quem? O pedagogo ou a pedagoga. Eu sempre digo para eles, olha, qualquer erro que vocês cometerem aqui nessa base vai influenciar em todo o restante do caminho. E aí quem estiver lá em cima vai dizer, é culpa lá da base. E quem é a base?
A base é o curso de pedagogia. O pedagogo que está lá. O pedagogo que está lá. Então, eles ficam encantados. E agora, entendendo, né, entendendo que a ludicidade não é um mata-tempo, não é um mata-aula. A ludicidade é tão importante nessa formação do que os conteúdos em si. Porque dentro de um processo de brincadeira, dentro de um processo de canção, claro, para toda a idade tem os tipos de brincadeiras, de canções, de jogos, a aprendizagem acontece de forma interdisciplinar, sem precisar dizer é português, é matemática, é história e geografia. E o legal da aprendizagem é isso. E é isso que a gente tenta passar no curso de pedagogia. É a criança não parar e dizer assim, estamos agora na aula de português. Estamos agora na aula de matemática. Agora é história. Ele não percebe. Ele não percebe em qual aula ele está, porque a aula está toda interligada. Ele sabe que é história, que é geografia, que é matemática, que é português, mas é tão confluente que ele não sente essa divisão. A construção do saber não interagindo com todas as disciplinas, né? Exatamente. E os alunos, assim, normalmente você pega assim, quando a gente passa assim, na escolha do curso de pedagogia, qual a dica que a gente pode dar para essa pessoa assim, que está pensando em fazer o curso de pedagogia? Olha, a gente sabe que... Desculpa, eu até te atrapalhei, mas se tiver mais... A gente sabe, Kiko, que essa questão de formação é algo muito sério. Nós terminamos... Existem alguns países, na verdade, que têm um tempo superior de formação até a conclusão do ensino médio. O nosso é um pouco menor. O Japão é um exemplo. Isso. Aí, quando você termina o ensino médio, você acha que sabe o que quer e, na verdade, você não sabe. Então, toda profissão tem meio que aquela coisa, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer. Então, no curso de pedagogia, a gente não está atrás de encher salas de aula com 60, 80 alunos, só porque o curso de pedagogia como as pessoas acham, né? O curso de pedagogia é fácil, eu vou passar, eu vou arrumar um emprego logo depois. A gente quer uma sala de aula que tenha 60 alunos, 80 alunos, mas de pessoas que querem realmente uma formação para formar outros. E aí é onde eu digo que eu não me preocupo com o emprego, porque se eu fizer um processo formativo saudável, o emprego ele vai estar garantido. Não é à toa que... não é à toa que se você for fazer qualquer pesquisa, você vai perceber. O curso de pedagogia, 94%, um pouquinho mais, de alunos quando terminam o curso, até no 7º período, antes de finalizar, já estão tendo suas primeiras experiências de emprego. Certo? Eu tive, por exemplo, outro dia, pessoas me ligando de escolas do município, me pedindo alunos que estão no 7º período para poder trabalhar. E quando eu vou procurar os alunos, já estou trabalhando. Já estão tudo ocupados. Isso. Então, eu também digo outra coisa importante, né? Se você me permite, o curso de pedagogia não é simplesmente uma formação para um emprego. Você, por exemplo, a gente até conversava antes desse momento e eu dizia, venha fazer pedagogia com a gente, porque a formação da pedagogia é para o pai, é para a mãe, é para o tio, é para a babá. Eu tenho uma babá que cuida do meu filho, por exemplo, se ela estiver fazendo curso de pedagogia, imagina quão rica vai ser essa experiência dela com a criança. É para qualquer pessoa. A gente fala nesse sentido, a gente fala assim, pedagogo, mas fala assim, professor. A primeira experiência que a gente tem de vida, assim, fora do convívio familiar, né, a vinculação do convívio familiar junto com a escola. Né? Então, realmente, é isso que se tem que ter de noção, né, professor? É verdade, é verdade. Mesmo a gente falando que a gente aprende com as pessoas fora da escola, a gente aprende, com toda certeza, a gente aprende mais fora do que dentro da escola. A escola é um mecanismo de aperfeiçoar aquilo que se aprende no cotidiano. Mas imagina quão rico seria se eu como pessoa do meu dia a dia, estou tendo essa consciência de que tudo que eu faço é ensinar e aprender.
Quando eu abro uma porta, quando eu convido alguém para ir à minha casa, quando eu digo pro meu filho não faça isso agora, e eu tenho uma metodologia a utilizar para isso. E bem seriamente, todo profissional deveria fazer pedagogia. E eu não estou brincando com isso não. Todo profissional, desde o administrador até o médico, deveria fazer pedagogia. Porque é isso que a gente tem que entender. É um processo, o que é a pedagogia? É o ensinar e o aprender. Ensinar e aprender. Essa relação não está todo dia. Todo dia. Aqui, nós estamos ensinando e aprendendo. Com certeza. Né? Realmente, então, é uma profissão. A gente tem várias pessoas, assim, nomes como Paulo Freire, né? Tem outras figuras dentro que realmente falam que educar é transformar, né? Transformar vidas. Então, esse é o papel do curso de pedagogia aqui da Unijaguaribe, transformação de vidas, né? Dar uma perspectiva para essas pessoas que estão vindo a vir fazer sua matrícula aqui e tá vivenciando isso na realidade, né, professor? Com certeza. Outro dia, eu preciso só fazer essa observação. Outro dia, eu recebi um aluno, foi mais no iniciozinho do semestre, eu recebi uma pessoa que chegou falando, olha, eu fiz minha formação nessa área, mas hoje eu percebo a necessidade que eu tenho de fazer pedagogia. Está aí, no primeiro período, fazendo pedagogia e encantado com todo o processo. Eu estava até te perguntando sobre isso, né? Sobre essas questões, porque assim, o pedagogo, você fez sua formação em pedagogo, né? Fez aqui. Aí você tem um leque, né? Tem um leque, assim, eu vou fazer uma especialização dentro que, se eu tiver essa oportunidade, beleza, faz uma especialização em disciplinas. Né? Mas essa pessoa que está lá fora, como a gente fala assim, ó, você que é professor de matemática, não tem pedagogia, você que é professor de geografia, ciências, enfim, N disciplinas, tem que fazer pedagogia. Como eu disse para ti, acho que todo profissional, tenho certeza que todo profissional deveria fazer e buscar realmente essa formação. É importante a gente ver o outro como um sujeito de aprendizagens e também ver o outro como um professor. A outra pessoa me ensina, eu ensino a outra pessoa e fica esse vai e volta de aprendizagens. Então é muito importante pensar assim. Então a gente tem duas modalidades, que é a modalidade EAD, né? Isso. E tem a modalidade presencial. Exato. Né? Então a gente tem essas duas modalidades aqui que tem como você está tendo a mesma qualidade, tanto no EAD, né, professor, quanto no presencial. Eu preciso fazer só uma ressalva de que o curso de pedagogia em EAD é oferecido apenas em alguns polos. Eles não são oferecidos, os cursos em EAD não são oferecidos, por exemplo, para as cidades aqui ao redor de Aracati, porque são cidades que a gente sabe do potencial de que pode vir fazer o momento presencial. Então nós vamos ter um polo em Mossoró, nós vamos ter um polo lá no Eusébio. Essas pessoas que estão mais distantes, que não dá para vir à noite aqui para estudar e depois retornar para casa, fica muito complicado para eles. Mas as cidades em derredor, Jaguaruana, Itaiçaba, Beberibe, Palhano, essas cidades, o curso oferecido para essas cidades e Aracati é presencial. Certo. Ok? Pronto, ótimo. Então já sabe aí como vai funcionar para você na questão do presencial, né? Então, professor, falando nisso, a gente falou sobre o mercado, a gente falou sobre a importância do curso de pedagogia, dessa transformação. Então, a gente já tem todas as possibilidades aí de estar você, né, do outro lado, está vindo buscar essas informações, fora que aqui a gente começou aqui o Nexus Cast, mas a gente não falou do podcast, a gente falou que aqui já está com o nome, né, já foi escolhido, né, a gente não pode deixar de falar nela, Tereza Zaranza, né, que fez esse papel com a gente, né, que escolheu o nome da nossa mesa, do nosso Nexus, aqui do nosso podcast, que é Unijaguar Educa, certo? Então a gente vai contar com vários outros programas aí que a gente vai estar trazendo sobre essa importância da pedagogia dentro do sistema educacional, público ou privado, né, com temas aí elaborados que a gente vai estar trazendo também alunos para estar participando conosco, convidados, então tem muita novidade ainda. E o legal disso, da continuidade desse podcast, é que a gente vai tentar assim, ampliar
a visão das pessoas em relação às diversas áreas que o pedagogo pode atuar. E muitas vezes a pessoa pensa que é naquele quadrado da sala de aula, mas na verdade existem diversos outros como caminhos. você falou, né, a questão da pessoa que trabalhar com a criança, né, com o desenvolvimento da educação, tem vários outros campos. Exato. Desde de uma babá ou de uma pessoa que trabalha em uma empresa que volta-se à administração de escolas, enfim, tem uma gama muito grande, né, de possibilidades. Então, abre o seu olho, vem aqui para o Jaguaribe. Abra os dois olhos e venha mesmo. São os dois olhos. É sério, Lúcio. Então, a gente termina por aqui. Ok, foi ótimo, bate-papo muito bom. Deu pra gente abrir essa porta, né? Agora... Só o frescozinho, né? Vamos dizer que a gente abriu a porta, mas tem um monte de janela que a gente precisa abrir ainda, né? E aí, nesse percurso, a gente vai conseguindo clarificar muitas coisas desse caminho da pedagogia, tanto na vertente presencial quanto EAD, e mais para frente a gente pode trazer também uma discussão nesse caminho dos outros cursos em EAD que a gente oferece, tá? Voltados para a educação, que aí a gente consegue ampliar um pouco esse caminho, tá bom? Pronto. Então, para você que quer fazer o curso de pedagogia aqui no Jaguaribe, pode ir lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, ou ficar aqui embaixo, vai estar também aqui, ou no encarte, eu vou estar deixando aí para você clicar e conhecer um pouco mais desse curso, que é muito bacana. Então, obrigado e até a próxima. Tchau, um grande abraço.